Sejam muito bem-vindos ao nosso curso de auriculoterapia. Bom, eu sou o professor Wagner, nós somos membros da equipe MTC Cursos, né? Eu, professor Danilo e a professora Isabela. E este curso é de extrema importância para você que está engatinhando na medicina tradicional chinesa, você que quer seguir uma carreira na medicina tradicional chinesa. A auriculoterapia, sem dúvida, é o primeiro grande passo que você vai dar na sua carreira. Foi o primeiro curso que eu fiz, né? Foi a primeira técnica que eu utilizei. Uma técnica simples, uma técnica barata, de fácil aplicação. Você pode fazer a auriculoterapia com um mínimo de estrutura. O paciente pode estar em pé, o paciente pode estar sentado, o paciente pode estar deitado. Você vai gastar o mínimo de material, né? Você vai gastar semente de mostarda ou semente de couza e esparadrapo, né? Então, muito barata a aplicação, de centavos. E você vai ter um resultado inversamente proporcional a esse baixo custo e essa praticidade, essa simplicidade. Apesar de ser extremamente simples, apesar de ser barata, não pense você que essa técnica vai ser uma coisa que não funciona. Pelo contrário, é o simples que funciona e funciona muito. Funciona pra caramba, tá? Então, nós vamos disponibilizar aqui no nosso canal, né, e aqui na nossa plataforma todo o conteúdo da auriculoterapia. Eu vou fazer aos poucos, né, numa playlist, né, em sequencial, porque é realmente um material extenso. Então, vamos lá, vamos adiante. Bom, em que consiste a auriculoterapia? Consiste em você utilizar apenas a orelha, apenas o pavilhão auricular, para tratar qualquer tipo de disfunção, qualquer tipo de problema de saúde, qualquer tipo de desequilíbrio, né, do corpo humano. A auriculoterapia hoje ela faz parte, né, da medicina tradicional chinesa. Nós vamos entender aí o histórico da auriculoterapia, que não começou exatamente com os chineses, mas ela hoje faz parte da medicina tradicional chinesa. Quando chegar na parte histórica, vocês vão entender. Bom, eu hoje utilizo a auriculoterapia como uma terapia complementar a tudo que eu faço, né? A acupuntura com agulha, a laser terapia, mas você pode usar ela como terapia única, como eu comecei, né? Eu fazia exclusivamente o tratamento só com a orelha, utilizando semente ou agulha. Você pode utilizar laser também. O laser ele vai ter um resultado muito legal, tão forte quanto a semente, quanto a agulha, com o benefício extra da fotobiomodulação, o benefício da luz que penetra ali as cavidades auriculares. Tá? Bom, a procura maior pela acupuntura, né, pela auriculoterapia, lógico que vai ser sempre dor, ansiedade. As pessoas associam muito a parar de fumar, mas você vai poder tratar qualquer condição de saúde com essa técnica. Bom, a auriculoterapia começou aí, né, em 1958. Né? Quem iniciou os estudos, né, com a auriculoterapia foi Paul Nogier, um francês, né, que desenvolveu um método próprio e, em seguida, os chineses apresentaram também o seu método. Então, veja quanto tempo tem a auriculoterapia. Sendo que os estudos se intensificaram a partir de 1970, década de 70, década de 80. Tá? E em 1990, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Então, assim, ela se iniciou com o francês Nogier, os russos também estudaram, os alemães, e a China depois apresentou, né, o seu mapa próprio, tá? Para se diferenciar, logicamente, de Nogier. Mas, enfim, a técnica é extremamente parecida, né? Muda só
a questão dos pontos, né, de abertura. Aqui nós vamos abordar o método chinês, tá? Não vamos abordar aqui o método Nogier, é motivo de uma outra apresentação, tá? Então o Nogier, ele representou a orelha como um feto de cabeça para baixo. Depois aí mais à frente vocês vão ver como que é essa imagem, né? Ele enquadrou um feto de cabeça para baixo na anatomia da orelha, e a partir daí que ele começou a ter os primeiros resultados. Esse mapa depois, ao longo do tempo, ele foi sofrendo pequenas modificações. Então você pode hoje olhar alguns pontos e não ter essa correspondência anatômica, né, exata, né, de um feto de cabeça para baixo. Ao longo do tempo foram se descobrindo novos pontos, e os pontos não tinham essa relação anatômica perfeita, nesse encaixe perfeito. Nós vamos entrar aqui, né, nas teorias, né, da medicina tradicional chinesa, antes de a gente apresentar aqui o método em si, né? É preciso segmentar alguns conceitos de medicina tradicional chinesa para que você mergulhe aqui, para que você faça a imersão correta na técnica da auriculoterapia chinesa. A primeira teoria que você precisa compreender é a teoria Yin Yang. Todo mundo já viu essa imagem aí, né? Essa imagem todo mundo associa aí à medicina chinesa, uma coisa natural, que são dois opostos, né? Se você observar essa imagem, você vai ver, são dois opostos que se misturam. Ela passa a ideia de que um entra no outro e que um contém o outro, e que eles são opostos. Então é esse equilíbrio, a teoria Yin Yang é esse equilíbrio. O dia, em toda a sua luminosidade, ele detém uma parte da noite. Em que momento? A partir do meio-dia, o sol o sol está no seu ponto máximo de Yang. Depois do meio-dia, ele começa a declinar o Yang até ele se pôr. Então, quando ele começa a declinar o Yang, o Yin já está entrando. Então, meio-dia, o Yang que estava máximo já não está máximo, o Yin já começa a entrar para, no pôr do sol, o Yin passar o Yang e ele torna-se superior. E aí o Yin acelera, acelera, acelera até a meia-noite. Na meia-noite, o Yang começa a nascer e a crescer. É essa representação. Então, no nosso corpo é igual. Os órgãos têm energia Yin, positividade, polaridade Yin e polaridade Yang. Movimento dos órgãos, é isso que você vai aprender a raciocinar aqui. Por exemplo, os órgãos trabalham acoplados. Fígado acoplado da vesícula, o estômago acoplado do baço pâncreas. Então, no nosso corpo, todos os órgãos que são maciços, eles são de natureza Yin, eles são acumuladores. Eles não têm um dinamismo muito grande, eles são mais lentos, tá? Então, por isso que a gente raciocina que eles são Yin. Os órgãos que são ocos, que são mais dinâmicos, porque tem mais movimentação, né, de fluidos, né, do próprio bolo alimentar, então eles são Yang. Então, os intestinos, todos os órgãos ocos, eles são Yang. Por quê? Porque são mais dinâmicos, né? São órgãos de movimentação, de drenagem. Então, por isso que a gente fala que ele é Yang. Então, o rim é Yin, a bexiga é Yang. Veja que a bexiga tem um movimento mais intenso. Então, esse é o raciocínio. Aí alguns exemplos, né, na natureza, né, como eu citei, o sol, o dia é Yang, a lua, a noite é Yin. No corpo humano existem várias formas de raciocinarmos isso. Por exemplo, a parte mais superficial do corpo ela é Yang, a parte mais profunda ela é Yin. A frente do nosso corpo é Yin, a parte de trás é Yang. E por aí vai, tá? As doenças também têm essa característica. Doenças mais agitadas, mais ativas, e doenças mais crônicas, mais lentas, né, que maltratam aos poucos, tem mais a natureza Yin. Bom, a relação Yin Yang, ela tem 4 aspectos, né, básicos.
Primeiro, eles são opostos. Segundo, apesar de serem opostos, um depende do outro. Um não vive sem o outro. Por exemplo, uma vela acesa, a chama é Yang, a cera é o Yin, mas um depende do outro, tá? Não tem chama sem a cera. Quando acaba a cera, acaba a chama. Então, um é um combustível do outro. E mantendo ainda o exemplo da vela, um consome o outro. Quando um está excessivo, ele consome o outro. Se tiver muita umidade, né, não tem fogo. Se tiver muito fogo, consome a cera e tudo se acaba. E eles se relacionam. Existe um interrelacionamento, que é essa relação de equilíbrio, né, de um dia para o outro, de yin yang, e isso ocorre também dentro do nosso corpo. Uma outra teoria de extrema importância é a teoria dos 5 elementos. Bom, aqui nós temos uma teoria mais avançada em relação à teoria Yin Yang. A teoria Yin Yang foi a primeira teoria formulada na medicina chinesa, então é a teoria mais primitiva. Você se aprofundando na medicina chinesa, ao longo do tempo a medicina chinesa evoluiu e surgiu a teoria dos 5 elementos. Os chineses observaram a natureza e viram 5 elementos básicos que se relacionavam e enquadraram dentro desse raciocínio dos 5 elementos os órgãos. Vamos aqui. Então nós temos aí essa árvorezinha aqui, tá? Aqui você tem aqui o elemento madeira. O elemento madeira, aqui o elemento fogo, aqui o elemento terra, aqui o elemento metal, aqui o elemento água, e eles se relacionam numa relação de geração ou de nutrição. Né? Vamos falar em nutrição, fica mais fácil o entendimento. A madeira alimenta o fogo, né, gera, né, alimenta a terra, tudo que o fogo queima não vira terra. Da terra, os minerais se aglutinam e formam os metais, né, a rocha, e da rocha brota a água que faz a madeira crescer. Essa relação aqui é a relação de geração dos 5 elementos. Existe também uma relação de controle, né? A água controla o fogo controla o metal, o fogo não derrete os metais, o metal controla a madeira e a madeira controla a terra, que controla a água. Então, feita essa primeira observação, esse primeiro entendimento, agora vamos encaixar os órgãos, como os chineses fizeram. Então, aqui eles encaixaram o fígado e a vesícula biliar, aqui o coração, o intestino delgado, o triplo aquecedor e o pericárdio, aqui baço, pâncreas e estômago, aqui pulmão e intestino grosso, aqui rim e bexiga. Depois, os chineses passaram a estudar os cadáveres e eles observaram nas primeiras autópsias que existiam substâncias básicas, substâncias vitais no corpo, né? Então, que substâncias são essas? O Qi, né, que é a energia, o Qi que mantém a nossa chama viva, né, seria uma forma energética, né, de eletricidade, eu não sei, uma forma espiritual, a energia que anima o nosso corpo, isso é o Qi, que circula nos meridianos, que circula nos órgãos, e o Qi tem diversas formas no nosso corpo. O sangue, né, o sangue mesmo, né, o sangue vermelho, a essência, né, a essência Yin, que eles observaram que estavam dentro dos ossos, né, seria o tutano, e todo o sistema nervoso, todo o nosso sistema nervoso, os nervos periféricos, o encéfalo, todo tipo de nervo é considerado essência Yin, tá? E os fluidos corporais, os dinheiros, os líquidos que não são sangue, né, líquido intersticial, líquido abdominal, os dinheiros,
que são mais finos e são mais turvos, tá? Então, essas são as substâncias vitais do corpo. E a gente precisa compreender isso para trabalhar com medicina chinesa, porque os processos de doença, né, eles vão consumir essas substâncias e nós vamos direcionar nos nossos pontos, nas nossas escolhas, né, da acupuntura, como nutrir cada substância dessa. Então, você precisa desse entendimento. Vamos falar aqui isoladamente, né, sobre cada uma. Então, o Qi, né, que é uma ideia de algo que tem fluxo, algo não palpável, tá? Como algo que circula. E onde vem o Qi, né? O Qi, ele vem de tudo que nós comemos, bebemos, do que nós respiramos. Então vamos ver aqui o ciclo do Qi. Então, tudo que você ingere, come e bebe, ele cai no estômago, né? E ele vai sofrer o processo de digestão. O primeiro passo é baço estômago, que vai extrair as essências alimentares, né? O Qi dos alimentos, né? O Gu Qi, esse Qi dos alimentos, ele vai ser enviado para o pulmão. Olha como é a medicina chinesa, diferente o conceito. Tá? Mas pense em algo energético, não tem como um alimento ir para o pulmão, é a energia do alimento. Tá? O Qi do alimento, ele vai para o pulmão, onde ele vai se misturar com o Qi do ar, né? O da Qi. O pulmão pega o Qi do ar, a energia do ar, junta com a energia dos alimentos, da Qi se junta com o Gu Qi, e ele faz a primeira forma do Qi que o corpo constrói, o Zong Qi, tá? O Qi torácico. Esse Zong Qi sofre a ação dos nossos rins, que tem a nossa energia vital. O Qi original, tá? O Yuan Qi, é a sua força vital, a sua força que você herdou da genética dos seus pais, é a sua força de vida. Esse Qi original, ele vai se desgastando ao longo do processo de envelhecimento, ao longo da vida. Algumas pessoas têm um desgaste maior, outras têm um desgaste menor. Tá? Alguns eventos de vida podem consumir mais o Qi original, trabalhar demais, ter maus hábitos alimentares. Tudo isso vai fazer com que você consuma mais a energia vital dos seus rins e vai fazer com que você envelheça precocemente. Então, esse Qi original, ele vai se juntar lá, né? Ele vai agir no Qi torácico, no Zong Qi, para ali fazer as outras formas de Qi, tá? Então, nós falamos que ele faz o Zen Qi, o Qi verdadeiro, ou seja, a fusão final de tudo, né? Dos alimentos, do ar, de tudo, da influência do rim, você faz o Qi verdadeiro. Desse Qi, ele vai derivar, fazer o Qi defensivo, ou Wei Qi. Esse Qi defensivo, ele vai se direcionar para a região anatômica entre a pele e os músculos. É um Qi de defesa, o seu sistema imunológico. Ele vai defender você das ações climáticas, ele vai defender você de tudo, tá? Ele fica entre pele e músculos. Para você compreender, entenda como um sistema imunológico. E o Qi nutritivo, o Yin Qi, esse vai para os meridianos da acupuntura. É aqui que nós vamos influenciar todo o sistema, porque quando nós colocamos uma agulha de acupuntura na orelha ou no corpo, é através desse Qi, dessa forma de Qi, é esse Qi que dá o choquezinho da acupuntura. Através desse Qi que nós vamos fazer todo o nosso tratamento, tá? Funções do Qi. Então, o Qi, ele tem a função de dar todo o dinamismo do corpo, né? A transformação, manter as coisas no lugar, manter tônus, fazer com que os fluidos subam, que os fluidos desçam, que o sangue circule, aquecimento do corpo, proteção do corpo, tá? Então, é uma função primordial o Qi, tá? E vamos para o sangue. O conceito de sangue na medicina tradicional chinesa não é exatamente igual ao conceito de sangue que nós conhecemos. Temos que compreender também que
é o sangue que circula, mais uma coisa energética que está neste sangue, tá? Então é a energia do sangue, não apenas o sangue, tá? É uma outra forma de ti, um ti mais grosseiro, né? Mais é um ti materializado, que o ti não é o ti palpável, o ti visual, tá? É o sangue. Como o sangue é formado? Mesma coisa, alimentos, cai no baço estômago, guti, joga para o pulmão, ti do ar. Bom, daí o pulmão ele joga no coração. O nosso sangue quando passa no coração, que ele retorna sem nutrientes, sem oxigênio. Ele cai, ele já passou pelas células, ele cai no coração do lado direito, vai para o pulmão, depois volta para o coração do lado esquerdo, onde ele volta com oxigênio. Então é aí que nasce o sangue. Né? O sangue, quando ele passa pelo pulmão e cai no coração para ele voltar para circular para o corpo, ele já está oxigenado, ele já está com nutrientes para começar de novo a circulação e suprir todas as células. E isso também sofre influência lá do nosso rim, né? Do ti original, do rim, da essência do rim. Tá? E aí você tem o sangue. Então, o sangue é formado no coração, né, na parte esquerda, onde ele vai iniciar a circulação sistêmica. O sangue, obviamente, ele vai nutrir, umidificar tecidos, músculos, ossos, promover digestão. Tá? Os DINE, os líquidos orgânicos, também vão surgir no estômago, né, e no baço. Você ingere os líquidos. Você não tem como produzir líquido se você não ingerir líquido. Se parar de ingerir líquido, vai parar tudo. Então, nós temos a porção DIN, que é a porção mais pura, mais fina, e a porção IE, que é a porção impura. Quem faz essa separação? Baço e estômago. A parte pura, ela vai subir para o pulmão. A parte impura vai descer para os intestinos, caindo primeiro ali no intestino delgado. O pulmão ele promove a circulação de líquidos, desses líquidos mais refinados no corpo, através do movimento diafragmático. O diafragma, ao subir e descer, ele vai agir como uma bomba d'água no corpo, fazendo com que esses fluidos tenham um movimento. E existe uma relação do pulmão com o rim, que a gente vai ver mais adiante, que é isso que faz com que todo o sistema hidráulico do nosso corpo funcione. Tá? Então, o pulmão é considerado como uma bomba d'água. Mas vamos aqui ao caminho dos líquidos orgânicos no intestino delgado. O intestino delgado ele ainda vai fazer algum tipo de separação de puro e de impuro. A parte pura ele joga na bexiga e a parte impura ele descende para o intestino grosso. O intestino grosso ainda reabsorve uma parte, né, e joga no meio intersticial. E depois ele despreza o que é impuro, que são as fezes. A bexiga vai pegar a parte impura, né, e jogar para a urina, e ainda absorve alguma coisa pura, jogando entre pele e músculos lá onde está o ti defensivo. E o rim tem influência sobre este processo. O rim controla a abertura e fechamento dos esfíncteres. E aí você vê a relação do pulmão com o rim fechando o ciclo. Então, o movimento diafragmático, quando você puxa o ar, seu diafragma desce, ele empurra líquido para baixo, subiu, ele está sempre empurrando o líquido para baixo. Esses líquidos eles vão descender para os rins. Bom, e aqui o rim ele devolve uma parte desses líquidos através do meridiano do triplo aquecedor, como imagine uma nebulização. A medicina chinesa fala isso, como se fosse uma névoa, para umidificar o pulmão, para que a respiração não seja ruidosa, para que a respiração seja fluida.
Então, o paciente que tem ronco, sibilo, ele tem alteração na respiração por conta dessa dificuldade do rim em lubrificar, né, o pulmão, em umidificar o pulmão. O pulmão também alimenta de alguma forma, através do seu meridiano, a pele, né, e os músculos, devolvendo uma parte dos líquidos orgânicos para a pele e os músculos. Bom, aqui ficamos, vamos entrar no sistema Zhang-Fu e ficamos aí para a próxima aula. Um abraço, até a próxima.